Oi, gente, bem-vindos, famílias do AcolherCast. É com muito prazer que a gente começa mais um episódio hoje. Eu sou a doutora Nayara Dorta, sou pediatra e mãe do Joaquim. E esse é um espaço para te acolher de verdade, para você não se sentir sozinha na maternidade. Então, a gente vai trazer temas gerais de pediatria, maternidade, pessoas, famílias reais, para que você se sinta acolhida. Hoje, a gente está aqui com a Vânia Ferreira, uma maravilhosa, ela é fisioterapeuta, especialista em neuropediatria e o Instagram dela é Acorda Físio, vou deixar o arroba aqui, e ela também tem um podcast que trata desse assunto, do assunto de maternidade atípica e pessoas com diversidade, que é o Gente que Pode. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem ela. Super bem-vinda, viu, Vânia? Obrigada, doutora Nayara. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com você. E hoje, gente, a Vânia, além dessa especialidade dela, ela tem um filho de 26 anos, o Igor, que ele tem paralisia cerebral. Então, hoje, o tema do nosso episódio é receber um diagnóstico não vem com manual. Então, o nosso objetivo, né, Vânia, é que as mães que recebem esse diagnóstico de paralisia cerebral ou que a criança vai ter alguma questão de desenvolvimento, se sintam acolhidas por esse assunto e saibam por onde começar, como pensar, para onde ir, porque é algo muito difícil no início, né? Totalmente. Eu acho que é a fase mais difícil. Receber o diagnóstico, né? O começo ali é complicado demais. Conta pra gente um pouquinho, Vânia, como que foi, assim, você recebeu o diagnóstico, foi algo referente ao parto, como que foi esse início pra você? Então, o Igor, meu filho, hoje com 27, ele nasceu prematuro. Já um homem. Já é um homem, né? Nasceu prematuro e aí teve muitas complicações pós-parto. Então, foram 3 meses de UTI. Quantas semanas ele nasceu? Ai, eu não... De meses? Em meses vai dar 7 meses. Tá. Entrando no 7º mês, não tinha iniciado ainda o 7º mês, mas o pós-parto foi muito complicado. Então, hemorragia pulmonar, paradas cardiorrespiratórias, Nossa, que grave. crises convulsivas. E aí foram 3 meses de UTI. E as sequelas disso eu não tinha noção do que seriam. Uhum. Vieram com o tempo, a gente vai tendo noção do que vai ser. Vai caindo a ficha gradativamente. Exatamente. A única coisa que o médico me disse na época, quando ele recebeu alta, foi: ele tem uma lesão no cérebro. Se ele vai andar ou não, não sabemos. E durante a internação você já tinha essa noção, assim, ou não? Você disse que era bem jovem, né? Fala um pouquinho. Eu era muito jovem, na área. Eu fui mãe com 15 anos de idade. Né? Super E aí vem uma criança prematura com muita complicação pós-parto. Aquilo ali por si já me desestabilizou ainda mais. Não tinha nem estabilidade e maturidade para entender o que era tudo aquilo. Nossa. Mas assim, com o passar do tempo, eu fui tendo consciência de que provavelmente ficariam sequelas pela gravidade, né? Por tantas intercorrências também, né? Exatamente. Ele chegou a ser desenganado. Os médicos na época chegaram a dizer que talvez ele não sobrevivesse, né? Estava sofrendo muito. Nossa. E aí eu imaginei meio que por alto que poderiam ter sequelas. E aí veio o medo. O medo já começou aí. Antes mesmo do diagnóstico, o coração já apertou. E agora, o que eu vou fazer, né? Exatamente. Aí a gente se apega a Deus. E é algo que eu acho que muitas mães passam por isso e talvez se culpem, né? Eu cheguei no auge do meu medo a pedir para que Deus levasse. Porque na minha... Que isso deve ser extremamente comum, né? E a gente se culpa muito por isso, porque na minha cabeça eu jamais teria capacidade de criar um filho com deficiência. De cuidar e falar, meu Deus, o que vai... É melhor que vá, né? Porque eu não vou ter condições de... Exato. E a gente pensa em tudo, tá, Nera? A gente pensa, no meu caso, na imaturidade, no meu caso, na condição financeira, porque a gente arcar com filho hoje em dia é muito caro. Um filho com deficiência... Meu Deus do céu, né? A gente não tem noção. É muito caro, tá? Então, o medo do preconceito. Nossa. Porque a verdade é que nós todos somos um pouco preconceituosos, mesmo nós que somos mães atípicas. Então, pra você aceitar, né, Vânia? Exatamente. Então, tudo que vem é medo. Então, eu cheguei ao ponto de falar: Deus, eu não vou ter condições. Mas aí eu até falo em alguns posts na minha rede social que foram segundos. Peraí, Deus, volta, rebobina a fita. Então, eu quero sim. Só me dá a condição de criar. Todas elas. Como é difícil. É muito difícil. E como que foi esse processo, assim? Quando que você notou atraso de desenvolvimento? Como que foi o acompanhamento inicial? Olha, Nayara, é muito importante você perguntar isso, porque como tantas outras mães,
eu olhava pro meu filho e via o atraso acontecendo ali, molinho, não sentava. Chegou a época de sentar, não sentava, de rolar, não rolou, de engatinhar, não engatinhava. E o que que eu dizia pra mim mesmo contra tudo e contra todos? É porque é prematuro. Nossa, gente, isso é muito comum, É né? comum. Até os próprios médicos, né? Eu acho que sim, os Exatamente. próprios pediatras, não, tá tudo bem, vai passar, vai melhorar, é porque é prematura, a gente joga tudo na conta da prematuridade. Eu tenho recebido muitos bebês com paralisia cerebral, por exemplo, ou mais leve ou mais grave, mas que vêm tardiamente para fisioterapia porque os médicos disseram é porque ele é prematuro, espera o tempo dele, né? Tá, né? E a mãe já tem por si isso, de achar que não, tá tudo bem. E eu já sabia que meu filho tinha sequelas, teria sequelas, o médico já havia me avisado de que teria sequelas. Eu não tinha ido um diagnóstico de PC. Não sabia nem o que era PC, para falar a verdade. Entende? Mas assim, eu olhava muito pro tá tudo bem, ele é prematuro. E a gente, como mãe, não quer acreditar, Não né? quer acreditar. Tem aquela fase da negação inicial, né? Então, se alguém te acolhe nesse sentido de, tipo, tá tudo bem, não é nada, você adora que a pessoa ouvir aquilo, né? E aí acaba atrapalhando demais o desenvolvimento. E para uma criança com deficiência, seja qual for a deficiência, tempo é muito importante. Principalmente esse início, a gente sabe da neuroplasticidade, né? O sistema nervoso está a todo vapor, a gente não pode perder esse tempo. Nossa, é precioso. Exatamente. Então, assim, eu chego a pensar hoje que, independente de se tem um diagnóstico de alguma deficiência ou não, nasceu prematuro já precisaria de um acompanhamento. Eu indico de cara, canal de assim, reabilitação. independente, eu tenho até prematuros tardios, assim, por exemplo, 36 semanas, a partir de 37 a gente considera de tempo certo, né? Não importa a idade, nasceu prematuro, eu indico. Porque não custa nada a gente também estimular precocemente, avaliar, porque nós pediatras, a gente tem tudo para avaliar, né? E se a gente tem um olhar da fisio específico para aquilo, eu acho que é tão melhor, né? Eu acho que com um profissional ali subsidiando, vai ficar mais fácil dizer, não, tá tudo bem, é por conta da prematuridade. Ou então, olha, já passou essa fase, não alcançou esse marco ainda, vamos olhar com mais atenção. Sim. Eu já recebi pacientes prematuros com paralisia cerebral já diagnosticada por conta de complicações pós-parto, ainda no hospital, internação longa, de 3 meses às vezes. E às vezes o próprio profissional de fisioterapia na avaliação fala, não precisa de fisioterapia não, é só prematuro. Mas eu acredito que só por ser prematuro, já exige um olhar mais apurado. Sim. Gente, então fica aqui um alerta para todas as mães que estão nos assistindo, né? Se o seu bebê é prematuro ou se teve alguma intercorrência no período neonatal, vale a pena buscar o profissional para estimular, para acompanhar, para avaliar nesse início, né? Pode estar tudo bem, mas se você tem condições e pode, né? Por que não? E se tá tudo bem, você ouvir de um profissional que é habituado Com aquilo, né? falar, não, mãe, tá tudo bem, relaxa. Porque às vezes realmente tá tudo bem, mas a mãe tá paranoica ali. Eu recebo também. Mães que procuram a gente, poxa, bem precocemente, e tá tudo bem. Mas e se não tiver tudo bem, a pessoa mais habilitada é o profissional. Sim. Pra dizer, olha, mãe, não tá tudo bem, vamos estimular E mais. esse profissional nem sempre é o pediatra, porque eu vejo muitos colegas, assim, querendo abraçar tudo, né? E eu já sou muito de trazer a equipe multi para perto, porque o seu olhar de fisio é diferente do meu olhar de pediatra, então isso faz muita diferença. Como que foi para você, assim, Vânia, digerir tudo isso emocionalmente, assim? Que momento você acha que caiu sua ficha do tipo, gente, eu tenho um filho especial mesmo? Porque eu acho que tudo é um processo, né, assim, que demanda tempo, né? Como que foi isso, assim? Olha, Nayara, isso é muito complicado. Eu acho que digerir que você tem um filho com deficiência leva muito tempo. Eu acho que nenhuma mãe vai conseguir ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, falar, não, tá tudo bem, meu filho é uma criança com deficiência e vida que segue. A gente segue, a vida segue, mas digerir, eu vou dizer que meu filho tá com 27 anos hoje, eu tenho 42 anos hoje, então são 27 anos de experiência com uma pessoa com deficiência, porque hoje ele não é mais uma criança e a paralisia cerebral dele é o nível máximo, é o mais grave, ele é totalmente dependente. Mas aí eu segui a vida, me formei, estudei, trabalhei. Houve a minha fase de não poder fazer nada disso. Mas ainda hoje, tem dias que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e ainda choro por conta de ter um filho com deficiência. Sim, porque a gente, acredito que, talvez até vá falar sobre isso, mas são as nossas frustrações humanas, expectativas. Mãe é mãe, a gente não é... Porque quando a gente tá gestante, né, Vânia, a gente imagina o quê?
a criança jogando bola, eu vou dar tal alimento, vou passear, vou viajar. E de repente você se vê com uma criança com limitações, e aí, né? Ainda mais você com 15 anos, eu tenho a minha vida toda pela frente, não terminei o colégio, quero fazer faculdade. O que eu faço? Porque aí você tá limitada 2 vezes, né? E aí a gente acaba enxergando a criança. É natural que as mães se enxerguem assim, né? E é isso que a gente gostaria de trazer a Vânia aqui para falar com vocês, né? Como passar por esse processo de uma forma mais leve? Como enxergar isso com outro olhar? Você conseguiu isso? Não. Não tem forma leve. Essa é a verdade. Não tem forma leve. Eu falo muito sobre maternidade atípica na minha rede social. E procuro falar de um jeito bonito. Procuro falar de um jeito leve. Procuro falar de um jeito que inspire. Mas a gente sabe que a dor é real. Não dá pra fugir da dor. E aí eu vou falar da minha realidade que, poxa vida, foram muitos obstáculos. Não foram alguns. Foram, acho que todos, olha, todos os obstáculos possíveis. Você vai passar por todos. Mas eu passei, eu superei. E hoje eu tô muito bem, muito satisfeita, realizada com a minha profissão. Que bem. Então, e você ter essa experiência te traz muita autoridade como profissional, né? eu vejo muito esse diferencial, sim, Nayara. Foi algo que me favoreceu, me favorece bastante. Porque eu posso olhar para outra mãe e reconhecer em mim o que ela tá passando. Nossa, isso é muito legal. Então, quando eu vejo uma mãe, mesmo que às vezes ela não queira transmitir isso, mas sabe. a gente sente, e aí a gente pode acolher da forma certa. Porque você sabe, você recebe famílias no seu consultório e o nome na ficha é o da criança, mas não é só a criança. É a família, né? Não é nada sobre a criança, é tudo sobre a família, né? Exatamente. E eu acho legal, Vânia, porque assim, agora sendo mãe, o Joaquim é novinho ainda, né? Mas eu já vejo a consulta dos bebês como mudou. Exatamente. Porque você tem autoridade, você tem local de fala naquela experiência, né? E eu imagino pra você, por exemplo, eu acho que para uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral, ser cuidado por uma mãe que tem um filho. Gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. É o que eu acho assim. Eu fico feliz em poder agregar, porque eu estou recebendo famílias que estão chegando agora para essa realidade. E elas poderem olhar para um profissional que passou por tudo aquilo, que sobreviveu àquilo. Nossa. Né? Então, assim. Ver o seu filho. Exatamente. Na frente, né? Eu sei que, por exemplo, profissionalmente. Às vezes a gente vê mães aí que estão na ascensão profissional e recebem o diagnóstico de um filho com alguma deficiência grave e pensa, poxa, agora tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, eu vou ter que estacionar ou talvez nunca mais voltar. E aí, agora? Vai ser isso? Vai ser só isso? O que eu vou fazer da minha vida? Faço? Acabou tudo aqui, tudo que eu sonhei acabou aqui. Eu recebo muitas mães assim, e às vezes elas não falam, mas tá aqui, tá no olhar, né? sabe? Tá no jeito de respirar. Então, você poder olhar e falar mesmo de verdade. Não existe nada que você fale que vá amenizar essa dor, não. Mas você poder ser o espelho, vai passar, calma. Inspirar aquela mãe, né? E falar, poxa, se ela conseguiu, ela pode me ajudar, ela pode me falar como que foi o processo. Exatamente. Né? Não é uma coisa no escuro. Isso que é bacana, assim, né? A grande maioria dos seus pacientes são pacientes com paralisia cerebral, Vânia? Eu tenho bastante pacientes com paralisia cerebral, mas tem outras patologias também e tem pacientes típicos, né? Essa questão da criança, graças a Deus, prematura, eu tenho recebido muitos pais por indicação de pediatras que só pelo fato de serem prematuros já procuram por reabilitação. E isso é muito bacana. Que bom. E, Vânia, para uma mãe que recebeu o diagnóstico de que seu filho tem paralisia cerebral, seu filho tem atraso motor, enfim, alguma doença do ponto de vista motor, né? Ou até neurológico de um modo geral. O que você recomenda para essa mãe, assim? Por onde começar? Que caminho trilhar, assim, de início? Nayara, ao contrário do que eu fiz, eu fui uma mãe que eu me isolei. Então, pelo medo, pelo meu próprio preconceito e pelo medo do preconceito da sociedade, eu me isolei no meu cantinho. Então, assim, tá tudo bem, é só prematuro, vai desenvolver. Então, eu não busquei conexão com outras mães que viviam a mesma realidade. Eu não busquei conexão com profissionais que pudessem orientar, porque eu acreditava que, vai passar, tá tudo bem. O conselho que eu dou para essas mães hoje, procurem outras mães, procurem seguir profissionais. Hoje a gente tem a internet aí, que auxilia demais a gente. Páginas como a sua, que estão sempre falando, páginas como a minha e de tantos outros profissionais. E principalmente mães, famílias. Mães se conectem com mães. Porque aí a gente consegue fazer uma ponte, uma corda e um vai ajudando o outro. Isso é muito legal, né? Eu acho que esse é o maior objetivo aqui também. Eu acho que quando a gente escuta a história do outro, né, Vânia?
você se sente, o coração dá uma acalmada, né? Com Falar, não sou certeza. só eu que tô passando por isso, Exatamente. né? Não sou só eu que tô vivendo isso, então isso dá uma ajudada. Eu acho que ali, no ambiente intrínseco, né, familiar ali mais próximo, a mãe sente uma solidão muito grande, porque a família não está preparada para acolher aquela mãe, porque para todo mundo é novidade, fica todo mundo meio perdido. E de quem que vai vir esse acolhimento? De quem já passou por isso. É verdade. Da família que sabe lidar com aquilo. Talvez a minha dúvida seja também a dúvida da outra mãe e seja a dúvida que uma outra mãe respondeu em uma postagem. Então, às vezes, a gente fica... Esses dias falando com a mãe, ela falou assim, me criticaram muito quando eu comecei a postar o meu dia a dia com meu filho nas redes sociais. Aí eu falei pra ela, provavelmente quem criticou não tem um filho com deficiência. Com certeza. Então, você não tá postando pra essas pessoas, você tá postando pra outras famílias que vivem realidade parecida com a E sua. as pessoas acham que a Continua. pessoa posta porque quer se mostrar, quer, né, se aparecer, enfim. E na verdade não, né? Não, é muito importante postar sim, é muito importante levar informações, é claro que com consciência, com responsabilidade, mas a Com gente respeito. com respeito, mas a gente sabe o que faz bem pra gente. E a gente sabe filtrar. Mães sabem filtrar. E, gente, a Vânia posta várias coisas do dia a dia dela com o filho, super legal, eu adoro assistir os vídeos, e é até impactante, né, um vídeo que ela postou, falando que a primeira vez que ele falou mãe, ele tinha 18 anos. Como que foi isso, Vânia? Conta pra gente. Ele não fala, ele fala pouquíssimas coisas. Hoje ele fala mãe, pai, ele fala o meu nome, é o único nome que ele fala é o meu, ele fala Vânia claramente. Sério? E para mim foi muito emocionante, né? E aí, quando ele começou também, não parou mais. Hoje é o dia inteiro. Vânia, 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 Vânia. Eu falei, meu Deus do céu, chega, menina. Mãe, A maioria dos mãe. vídeos que eu posto com ele tá, Vânia, mãe, Vânia. Então, Gracinha. Nayara, ele fala pouquíssimas coisas, mas ele fala mãe. E isso, Ou seja, tudo. a gratidão é uma forma de agradecer. Mãe, obrigada por não ter desistido, obrigada por ter Que continuado. lindo. Obrigada por ter acreditado e principalmente por ter investido em você mesma. Tenho certeza Que disso. gracinha, que lindo. Vou chorar aqui. Não pode ter. Não posso me emocionar. Gente, eu A sou maquiagem chorona. vai borrar. No outro episódio que a gente fez também, eu falei, gente, eu vou ouvindo a história, vou conversando, vou ficando emocionada. Fala sério. Eu sou chorando. Mas você também chorou? Mas, Vânia, quais profissionais, pela sua experiência, assim, com o Igor, quais profissionais você acha, assim, fundamentais pro início? Bom, Na questão de tempo, neuroplasticidade, assim, aonde correr? então, primeiro, é muito importante que essa criança aí tenha um bom pediatra e um bom neurologista. Uhum. Né? E aí, esses profissionais vão fazer os encaminhamentos pertinentes e profissionais da reabilitação. Agora, Nayara, quando a gente fala profissionais da reabilitação, neuro, pediatra, a gente está falando da criança. É um profissional que foi um divisor de águas para mim, foi um psicólogo. Nossa, eu acho que isso é fundamental, né? Desde o início. E demorou muito para que um profissional olhasse, né? Na época eu era atendida por equipes já multidisciplinar, mas que englobava tudo, menos um psicólogo para a mãe, porque ele era bebê. Então a mãe não tinha um psicólogo. E para mim também não era importante isso. Eu tinha o meu preconceito, eu vim 7 anos atrás. Eu não preciso de psicólogo. Até hoje as pessoas têm, né? E quando uma equipe falou, não, mãe, dá uma passadinha com o psicólogo, tenta. Claro, E pra mudou completamente a minha vida, tá? Foi, assim, o que me ajudou muito a sair dessa fase do luto. Que já tinha muito tempo que eu tava nessa fase do luto e que pra mim tava tudo bem, mas não tava. Não tá. Não tava. Eu estava me Sempre anulando. tem algo pra você. Eu estava me anulando totalmente e eu não conseguia enxergar isso. Então, é muito importante que essa mãe tenha um acompanhamento de um psicólogo. Sim, com certeza. Durante todo o processo. Durante né? todo o processo. Não importa a idade, porque eu acho também, né, Vânia, que cada idade tem a sua dificuldade. Sim, eu comecei quando ele era criança e não parei mais. Até hoje eu Olha que passo com legal. psicólogos e foi de fato o que me ajudou. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Até porque, né, ele passa por diversas fases de desafios, mas você também tem as fases da sua vida que ele vai estar sempre ali. Exatamente. E aí, Nayara, é muito comum que a mãe se negligencie e se doe totalmente para esse filho. Então, a nossa vida, embora o filho é muito importante para a gente, mas se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar bem desse filho? Não vou. E a sua vida também tem que seguir, E a né? minha vida precisa seguir. Então, nós temos família, eu tenho uma outra filha, que é típica. E aí, isso é muito importante, você não
tornar o outro filho típico invisível, porque isso acontece Sim. muito. Então, por ele ser independente, a gente acaba direcionando o nosso olhar todo para o filho atípico. A vida gira em torno toda Exatamente. daquela questão, né? Exatamente. E o outro filho se torna invisível. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. E a gente tem casamento, e a gente tem amigos, e a gente tem família, vida profissional. Com certeza. Vânia, o que você deixaria, assim, se você pudesse falar diretamente para uma mãe atípica? O que você falaria, assim, para essa mãe? De toda a experiência que você tem, assim, o que você deixaria de principal? Olha, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, mas é a mais difícil de todas. Sempre responder essa pergunta para mim é sempre muito difícil, porque eu falo por mim, pelo que eu senti. E aí, quando uma mãe ela recebe o diagnóstico de que o seu filho esperado, seu filho é planejado, sonhado ali durante meses, ele nasceu e aí tem uma deficiência, às vezes uma deficiência grave, né? Vai ter uma vida aí com algumas dificuldades. Nayara, de verdade, não há ninguém que possa dizer algo e não há nada que possa ser dito que vai diminuir essa dor. Não há palavra. Essa é a verdade. Entende? É um misto de emoções dentro do peito dessa mãe que não dá para descrever em palavras, tá? É medo, é dor, é angústia, é muitas dúvidas, é uma loucura total. Ansiedade, porque o amanhã... Ansiedade, então a mãe ela tem uma explosão de sentimentos. Em contrapartida, a criança só tem um sentimento, que é o de confiança. Para aquela criança ser carregada no colo, ser amamentada, ser cuidada por aquela mãe, o único sentimento que ele tem é de confiança. Ela dá conta, ela consegue, ela vai dar o jeito dela, ela é capaz de cuidar de mim. Sim. Então, o que eu diria para uma mãe hoje, com a experiência que eu tenho, é: a sua dor é real. Sim. Tem como amenizar, não né, tem como Vânia? amenizar. As suas dúvidas são reais, a sua angústia é real. Viva, chore. Mas para seguir em diante, olha só para o sentimento do seu filho. Você é capaz, você vai dar conta, você consegue. Que lindo. Obrigada, Vânia. Gente, como os episódios aqui são curtos e eu quero que vocês assistam todos até o final, a gente está finalizando esse de agora. Eu tenho certeza que muitas mães atípicas vão se sentir abraçadas com a fala da Vânia. E esse é o nosso propósito aqui. A cada episódio, uma nova história e o mais básico de todos, que é acolher cada uma de vocês. Super obrigada, Vânia, pela sua disponibilidade, pela sua fala, pela sua experiência. E eu peço para que vocês sigam ela e vejam a quantidade de coisas que ela compartilha, que é muito legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Parabéns pelo programa. Obrigada.